Olá, mentes ligadas. Sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. E se você gosta de histórias de terror, mistérios da internet e relatos perturbadores que parecem ter saído dos lugares mais obscuros da rede, já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o conteúdo. Porque a história de hoje começou em uma sexta-feira 13. E não foi uma coincidência. Tudo começou em um fórum antigo da internet. Um daqueles lugares esquecidos, que parecem ter parado no tempo. O tipo de fórum que quase ninguém mais acessa. Páginas escuras. Layout antigo. Usuários com nomes estranhos. E discussões que muitas vezes parecem não fazer sentido nenhum. Eu costumava entrar naquele fórum de vez em quando. Principalmente de madrugada, porque era lá que algumas das histórias mais estranhas da internet apareciam. Relatos de coisas inexplicáveis, arquivos misteriosos, links que surgiam do nada e depois simplesmente desapareciam. Mas naquela noite de sexta-feira 13, algo diferente aconteceu. Um novo tópico apareceu no fórum, criado por um usuário que ninguém conhecia, sem foto, sem histórico de mensagens, sem nenhuma informação, apenas um nome aleatório. E o título daquele tópico era simples, curto, mas perturbador. Não assista esse vídeo até o final. No começo ninguém deu muita atenção. A internet está cheia de avisos dramáticos como esse. Mas havia algo estranho naquele post, porque ele tinha sido publicado apenas alguns minutos antes. E mesmo assim, já tinha dezenas de visualizações. E apenas uma coisa dentro do tópico. Um link para download. E uma única frase escrita abaixo. Se você assistir até o final, ele vai perceber você. No começo, quase ninguém levou aquele post a sério. A internet está cheia de avisos estranhos, histórias inventadas e supostos arquivos amaldiçoados. Mas mesmo assim, algumas pessoas ficaram curiosas. E como sempre acontece na internet, bastou uma pessoa decidir clicar no link. O arquivo começou a ser baixado normalmente. Nada parecia diferente. Sem vírus detectado. Sem alerta de segurança. Sem nada suspeito. Era apenas um arquivo de vídeo. O nome dele era simples. Video13.mp4. Alguns usuários começaram a comentar no fórum enquanto o download acontecia. Um deles escreveu: provavelmente é só um vídeo estranho para assustar gente curiosa. Outro respondeu: se for pegadinha, já ganhou clique. Mas alguns minutos depois, o primeiro usuário que terminou o download voltou ao tópico. E a mensagem dele mudou completamente o clima da conversa. Ele escreveu apenas uma frase: isso não é normal. Imediatamente outras pessoas começaram a perguntar o que tinha no vídeo. Mas ele demorou alguns minutos para responder. Quando finalmente escreveu algo, a resposta foi ainda mais estranha. Ele disse que o vídeo começava de forma completamente silenciosa. Sem música, sem voz. Sem explicação. Apenas uma câmera parada, filmando um lugar que parecia um prédio antigo. Um corredor longo, escuro, com lâmpadas piscando no teto. A câmera não se movia. Não havia ninguém. E durante quase um minuto inteiro, nada acontecia. Algumas pessoas começaram a rir nos comentários, achando que aquilo era apenas um vídeo experimental. Mas então o mesmo usuário escreveu outra mensagem. Uma que fez várias pessoas baixarem o vídeo imediatamente. Ele disse: eu estava prestes a fechar o vídeo, quando algo apareceu no fundo do corredor. Depois disso, mais 3 pessoas baixaram o arquivo. E todas voltaram ao fórum com a mesma reação. Silêncio por alguns minutos. E depois, mensagens cada vez mais estranhas. Uma delas dizia: eu juro que não tinha ninguém ali antes. E outra: foi ainda pior. Tem alguém parado no fim do corredor.
Depois que aquelas mensagens começaram a aparecer no fórum, cada vez mais pessoas decidiram baixar o arquivo. A curiosidade tomou conta do tópico. Alguns queriam provar que aquilo era apenas uma encenação. Outros queriam descobrir o que realmente aparecia naquele corredor. E foi então que começaram a surgir descrições mais detalhadas do vídeo. Um dos usuários escreveu que o corredor parecia antigo. As paredes estavam descascadas. O chão era de azulejo velho. E as lâmpadas no teto piscavam de forma irregular, como se o prédio estivesse abandonado há anos. Durante quase 1 minuto inteiro, a câmera ficava completamente parada. Nada se movia. Nenhum som. Nenhuma explicação. Mas então, algo estranho começava a acontecer. No fundo do corredor, uma sombra surgia. Primeiro, era apenas uma forma escura, difícil de identificar. Alguns disseram que parecia apenas um defeito da imagem, um problema de iluminação. Mas quanto mais as pessoas assistiam ao vídeo, mais elas percebiam que aquilo não era uma sombra comum, porque ela não estava parada. Muito devagar, quase imperceptivelmente, a figura parecia se aproximar da câmera. Mas o mais estranho não era isso. O mais estranho era o tempo, porque vários usuários começaram a perceber uma coisa impossível. Quando pausavam o vídeo, a posição da figura não era sempre a mesma. Mesmo voltando o vídeo a alguns segundos, a sombra parecia mais perto do que antes. Como se, de alguma forma, o vídeo estivesse mudando sozinho. Alguns começaram a dizer que aquilo era apenas paranoia coletiva. Outros diziam que era algum tipo de vídeo interativo. Mas então, um novo comentário apareceu no fórum. E ele mudou completamente o rumo da conversa. O usuário escreveu: "Esperem, eu acho que reconheço esse lugar." Nos comentários seguintes, ele explicou que aquele corredor parecia idêntico ao corredor de um prédio abandonado na cidade dele. Um prédio que havia sido fechado anos atrás, depois de um desaparecimento misterioso. Mas o pior ainda estava por vir, porque alguns segundos depois, ele escreveu outra mensagem, uma que fez várias pessoas pararem de assistir o vídeo. Ele disse: "Eu pausei o vídeo agora, e a figura não está mais no fundo do corredor. Ela está muito mais perto." Depois daquela mensagem dizendo que a figura estava mais perto, o fórum inteiro ficou em silêncio por alguns minutos. Ninguém sabia se aquilo era apenas exagero, ou se algo realmente estranho estava acontecendo. Mas logo outros usuários começaram a confirmar a mesma coisa. Um deles escreveu: "Eu voltei o vídeo e pausei de novo, e ela está mais perto do que antes." Outro respondeu logo em seguida: "Isso não faz sentido. Um vídeo não muda depois de ser gravado." Mas quanto mais pessoas assistiam ao arquivo, mais relatos estranhos apareciam. Alguns diziam que a figura parecia se mover lentamente a cada vez que o vídeo era reproduzido. Outros começaram a perceber algo ainda mais perturbador. A câmera não estava apenas filmando o corredor. Ela parecia estar esperando alguma coisa. Como se quem estivesse segurando aquela câmera estivesse parado, observando. E então, alguém fez uma descoberta que deixou todos assustados. Um usuário decidiu aumentar o brilho da imagem. Ele queria enxergar melhor a figura no fundo do corredor. Quando a imagem ficou mais clara, algo apareceu no chão, quase invisível antes, mas agora dava para ver perfeitamente. Era uma porta entreaberta no lado esquerdo do corredor, e dentro daquela porta havia outro ambiente escuro, um quarto, ou talvez um apartamento. Mas o detalhe que chamou a atenção foi outro, porque quando a imagem foi ampliada, alguém percebeu algo dentro daquele quarto: uma mesa, uma cadeira e um computador ligado. A tela estava iluminada, e mesmo estando longe, dava para perceber que havia uma página aberta na tela. Alguém então fez a pergunta que ninguém queria fazer: será que a câmera está dentro de um prédio, e alguém está assistindo o vídeo de lá?
Alguns usuários começaram a comparar o layout da página que aparecia no monitor dentro do vídeo. E então veio a mensagem que deixou todo mundo inquieto. Um deles escreveu: "Esperem! Essa página aparece com este fórum." Quando perceberam que o computador dentro do vídeo parecia estar mostrando o mesmo fórum, o clima da conversa mudou completamente. Até aquele momento, a maioria ainda acreditava que tudo aquilo podia ser apenas um vídeo bem produzido, uma espécie de pegadinha. Mas agora, as coisas estavam ficando estranhas demais. Alguns usuários começaram a ampliar ainda mais a imagem do computador dentro do quarto. A qualidade do vídeo não era perfeita, mas dava para enxergar alguns detalhes, linhas de texto, comentários e uma barra lateral no canto da tela. Foi então que um dos usuários percebeu algo que ninguém tinha notado antes. Na barra lateral, havia um pequeno contador, um daqueles que mostram quantas pessoas estão online no fórum naquele momento. Ele escreveu no tópico: "Alguém consegue ler o número ali?" Algumas pessoas aumentaram ainda mais o zoom da imagem. Outros aplicaram filtros para melhorar a nitidez. E depois de alguns minutos, alguém finalmente respondeu: "Eu acho que o número é 17." Imediatamente alguém olhou para o contador real do fórum. E naquele exato momento, havia 17 pessoas online. Por alguns segundos, ninguém escreveu nada. Era coincidência demais. Mas então, algo ainda pior aconteceu. Uma nova pessoa entrou no tópico, e o contador do fórum mudou. Agora eram 18 usuários online. Segundos depois, um comentário apareceu no fórum. Era de alguém que estava assistindo o vídeo. Ele escreveu: "Esperem! O contador dentro do vídeo acabou de mudar também." Algumas pessoas voltaram correndo para o vídeo. E quando pausaram a imagem novamente, o número na tela do computador dentro do quarto agora mostrava 18. A mesma quantidade de pessoas que estavam online naquele momento. Foi então que alguém escreveu uma frase que fez o tópico inteiro ficar em silêncio: "Esse vídeo não foi gravado. Alguém está filmando isso agora." Mas o pior ainda não tinha acontecido, porque naquele momento, a figura no corredor começou a se mover de verdade. Quando a figura no corredor começou a se mover, o tópico do fórum simplesmente explodiu. Várias pessoas começaram a comentar ao mesmo tempo. Alguns diziam que aquilo finalmente provava que o vídeo era falso. Outros diziam que era apenas uma gravação normal que tinha começado a mostrar outra parte da filmagem. Mas havia um problema. O movimento da figura era estranho. Ela não caminhava como uma pessoa normal. Os passos eram lentos, irregulares, como se o corpo estivesse rígido demais, ou como se ela estivesse tentando aprender a andar. A cada passo, a sombra ficava mais nítida no vídeo. Agora já dava para ver que era uma pessoa, alta, muito magra, a cabeça inclinada para o lado, e os braços, pendurados de forma estranha ao longo do corpo. Mas algo ainda mais perturbador aconteceu. Enquanto a figura caminhava, a câmera não se mexia. Ela continuava completamente parada, como se quem estivesse segurando a câmera não tivesse coragem de se mover, ou talvez não pudesse. Então alguém no fórum escreveu algo que deixou todos inquietos. Ele disse: "Esperem, parem o vídeo agora." Algumas pessoas pausaram a imagem naquele exato momento. E foi aí que perceberam um detalhe que ninguém tinha notado antes. O rosto da figura estava parcialmente iluminado pela luz fraca do corredor. E mesmo com a qualidade ruim do vídeo, dava para ver claramente que os olhos dela estavam abertos demais, fixos, sem piscar. Mas o que realmente assustou quem estava assistindo foi outra coisa, porque a figura não estava olhando para o chão, nem para o corredor, nem para o quarto. Ela estava olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que alguém estava assistindo.
E então, um usuário escreveu uma última mensagem no tópico, uma que fez várias pessoas fecharem o vídeo imediatamente. Ele disse: "Eu acho que essa câmera não está no corredor. Ela está dentro daquele quarto." Quando aquele usuário escreveu que a câmera podia estar dentro do quarto, várias pessoas voltaram imediatamente para o vídeo. Alguns começaram a analisar quadro por quadro, outros aumentaram ainda mais o brilho da imagem. Todos queriam entender uma coisa: se a câmera estava dentro daquele quarto, então quem estava segurando ela? Enquanto isso, a figura no corredor continuava se aproximando. Agora ela estava quase na porta. A luz fraca do corredor iluminava metade do rosto. A outra metade continuava escondida na sombra. O corpo era alto demais, magro demais. E os movimentos continuavam errados. Ela parou bem na frente da porta entreaberta. Por alguns segundos. Não fez nada. Apenas ficou parada, observando o interior do quarto. Foi nesse momento que alguém no fórum decidiu ampliar outra parte da imagem. Não a porta, não o corredor, mas sim a tela do computador que estava dentro do quarto. Porque se aquele computador estava mostrando o fórum, talvez fosse possível ver algo mais ali. A imagem foi ampliada. A qualidade era ruim, mas ainda assim, um detalhe apareceu. No canto escuro da tela do monitor, havia um pequeno reflexo, quase imperceptível. Mas depois de alguns segundos, várias pessoas começaram a perceber a mesma coisa. No reflexo, dava para ver uma silhueta. Alguém sentado na frente do computador, imóvel, observando a tela, observando o fórum, observando todos que estavam assistindo o vídeo. O mais estranho era que aquela pessoa nunca tinha aparecido antes. Ninguém tinha visto ela entrar no quarto. Ninguém tinha visto ela se mover. Ela simplesmente já estava lá. Mas o que aconteceu em seguida fez várias pessoas fecharem o vídeo imediatamente, porque a figura no corredor finalmente empurrou a porta e começou a entrar no quarto. Quando a figura do corredor começou a entrar no quarto, o fórum inteiro ficou em silêncio. Ninguém escreveu nada por alguns segundos. Todos estavam olhando para o vídeo, observando cada movimento. A porta abriu devagar. A figura atravessou o corredor escuro e entrou no quarto. Mas então, algo estranho aconteceu. A câmera finalmente se mexeu. Pela primeira vez desde o início do vídeo, ela virou lentamente. Como se quem estivesse segurando ela tivesse finalmente decidido olhar para trás. A imagem tremeu. O corredor saiu do enquadramento. Agora a câmera estava apontada para dentro do quarto, diretamente para o computador. A tela iluminava todo o ambiente com uma luz fria, e nela ainda estava aberto o fórum. O mesmo tópico, a mesma discussão, os mesmos comentários. Mas algo estava diferente. Porque agora era possível ver algo que ninguém tinha notado antes. Logo abaixo da caixa de comentários, havia um campo de texto aberto, como se alguém estivesse prestes a escrever algo. Então, uma mensagem começou a aparecer na tela, letra por letra, sozinha, como se alguém estivesse digitando, mas ninguém estava tocando no teclado. A mensagem dizia: "Eu sei que vocês estão assistindo." O tópico do fórum explodiu em comentários. Alguns achavam que era montagem. Outros começaram a pedir para parar o vídeo. Mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, a câmera se moveu novamente. Ela virou devagar, apontando agora para o canto escuro do quarto. E foi então que todos viram. A pessoa que estava sentada na frente do computador não estava olhando para a tela. Ela estava olhando diretamente para a câmera, com um sorriso estranho no rosto, como se soubesse que milhares de pessoas estavam assistindo aquilo. E então, a tela do vídeo ficou preta. O arquivo terminou. Quando as pessoas voltaram para o fórum,
O tópico tinha desaparecido. Todas as mensagens, todos os comentários, todo o histórico, como se nunca tivesse existido. Mas alguns usuários disseram que receberam algo estranho minutos depois. Uma mensagem privada, com um único arquivo anexado. O nome do arquivo era agora__sua_vez.mp4 e ninguém teve coragem de abrir.